Pessoal, o mundo ele não gira, ele literalmente capota. Vocês sabem em qual sala o Daniel Vorcaro vai ficar agora, lá na superintendência da PF na capital, né? Que ele foi transferido ontem à noite de helicóptero. Sim, pessoal, na mesma sala que o presidente Bolsonaro ficou, exatamente isso. Agora, para o Daniel Vorcaro, é meio que um privilégio estar nessa sala, né? Justamente porque ele estava numa sala ali de mais ou menos 3x2, onde era uma prisão federal, tinha ali uma cama de concreto, e essa sala da superintendência da PF, assim como vocês podem ver aqui também, né? Ela é um pouquinho mais confortável para ele, mas lembrando, isso só está acontecendo justamente por causa da delação premiada, pessoal, ok? Para ele ficar mais perto ali, né, dos investigadores da Polícia Federal, para facilitar todo o processo de delação. Mas olha como o mundo é pequeno, né? O cara que odiava o Bolsonaro está na mesma cela agora da superintendência da Polícia Federal, pessoal. E aí onde é que a gente entra aqui é de que essa delação é uma delação muito complexa, né? Assim como a gente tem aqui, ó, nessa matéria do SBT News, dá uma olhada. A delação de Vorcaro deve ser complexa e não garante responsabilização de políticos. Mas vamos entender melhor isso aqui. O que é essa não responsabilização de políticos, pessoal? Dá uma olhada aqui, ó. O prazo estimado coincide com etapas da campanha e amplia a tensão entre investigação do cenário institucional, pessoal. Dá uma olhada aqui, ó. Parece que a delação do Vorcaro pode durar até 6 meses e chegar até fim de setembro, pessoal. As eleições é em outubro, ok? Então, assim, dia 4 de outubro já começa ali o primeiro turno e tudo mais. Então, isso vai desgastar. Pessoal, vocês têm uma noção que vai acontecer paralelo? O tanto de notícia, o tanto de bomba que vai começar a vir daqui a pouco? Então vai ser uma bomba atrás da outra, a gente tem que ver o cara que estava do lado do Lula agora pode ser o cara que vai destruir o Lula. Será? Será mesmo? E aí a gente tem aquela discussão de quem que assina a delação premiada que eu também falei no vídeo que eu fiz ontem, ok? Em relação a essa questão da briga da PGR com a PF, né? Mas a gente sabe que a PGR é do Paulo Gonet, comandada com Alexandre de Moraes, com Lula, Andrei Rodrigues, diretor-geral da PF, é amigão do Dino, amigão do Lula. Então assim, né? Como que vai funcionar essa negociação, ok? Porque justamente o PT, a esquerda, colocou esses caras lá para eles fazerem todo o esquema aqui. E aí, quando acontecesse alguma coisa, eles já, né, tivessem todo o sistema controlado, pessoal. Mas então a gente tem que ver aí como que vai ser a questão. O André Mendonça não tem relacionamento com o Gonet assim próximo, que nem o Gonet tem com o Moraes, mas o André Mendonça já mostrou postura ali, já até apertou, deu ali uma bronca na Procuradoria-Geral da República, do Gonet, ok, dizendo que eles atrasaram em relação a essa segunda leva da prisão do Daniel Vorcaro, né, que foi ali essa votação, justamente para aprovar, depois que o Fux, o Nunes e o Mendonça aprovaram, né, a continuação dessa prisão. E aí, né, a PGR acabou demorando e tudo mais, pessoal. Mas olha só, Vorcaro assina agora termo, né, com a PGR e PF que possibilita a delação, né, acordo de confidencialidade, pessoal. Essa é a primeira fase do início de colaboração premiada, né. Então, o ex-banqueiro foi transferido para a unidade da PF, né. Dá uma olhada aqui, ó, o fundador do Banco Master firmou nesta quinta-feira um acordo de confidencialidade com a Polícia Federal, né, e com a Procuradoria-Geral da República. A assinatura do documento marca o início do processo para a formalização de uma delação premiada, pessoal. Então, assim, estamos vendo, ok, todo esse processo em relação a essa delação premiada, mas a gente tem um impasse, né, de quando essa delação terminar. Será que a PGR vai assinar, né? Será que a gente vai ter que passar ali por cima da PGR? Quem vai assinar vai ser a PF? O que vai ser a Polícia Federal, o que a PGR não vai participar, né? Mas a Polícia Federal também, o diretor-geral da Polícia Federal é o Andrei Rodrigues, amigo ali do Dino, do Lula e tudo mais. Então, esse é um ponto que ainda tá me incomodando um pouco. Só que agora, né, você viu que a delação, ela vai durar etapas, ok, pessoal? Etapas. Governo teme que Vorcaro use delação para envolver o executivo no caso Master, pessoal. Mas antes disso, comenta aqui embaixo se você concorda com o que eu estou falando aqui. Por quê, pessoal? É muito delicada essa questão da delação premiada do Vorcaro, porque simplesmente o cara ele pode derrubar o governo inteiro, porque pelo que a gente viu nas mensagens, parece que tá todo mundo envolvido, pessoal. É Lula, é Moraes, é Dino, é Toffoli, é Lewandowski, são diversos outros políticos e tudo mais. E lembrando que o Juca, o advogado do Daniel Vorcaro, ok? Ele também é advogado do Mansur, dono da REAG. A REAG era a possível empresa, na verdade não é possível, tá? Já é comprovado que era a empresa que fazia toda a lavagem do esquema do Master, certo? Mas o Mansur tá foragido em outro país, ok? Mas ele pode contribuir com a delação. Pode não, ele vai ali contribuir com essa delação também do Vorcaro, pessoal. Então, assim, é um processo demorado, é um processo que envolve muita questão financeira, ok?
não deve ser simples e também não garante que políticos citados serão responsabilizados. Dá uma olhada nisso aqui. O professor de Direito Penal afirma que investigação envolve crimes financeiros complexos e pode levar meses para a conclusão. Ó, presta atenção nisso aqui. Será uma delação de fato mais complexa por uma série de motivos, né? Estamos diante de crimes financeiros, ok? Crimes financeiros são, por definição, complexos. São relações não só sociais, mas também estabelecidas em ambiente virtual, né? Então precisa, né, organizar toda a documentação digital, todos os arquivos e tudo mais. Então, assim, pessoal, é algo que tem que ser feito com muito cuidado. Então, olha a responsabilidade do ministro André Mendonça nesse ponto e dos investigadores da PF também, né? Um caso tão importante aí na história recente do Brasil, pessoal. Precisa andar mais rápido, mas também contemplando o horizonte de qualidade das provas que a Polícia Federal e o Ministério Público estão a coligir. Ok? Não basta a delação, apenas a delação, pessoal, apenas o alicerce. O Daniel Vorcaro falar que foi o Alexandre de Moraes que fez isso, não adianta nada e não vai resolver nada, ok? Então, assim, ele precisa de provas. Mas comenta aqui se você acha que as provas realmente vão ali acompanhar a delação, no caso, né? Vão ser ali o elo entre a delação e o crime, né? No caso que aconteceu, para a gente poder comprovar de fato que todas essas pessoas são de fato criminosas. Então, pessoal, não adianta dizer que o Vorcaro falando necessariamente vai fazer com que o político X, ministro Y, o deputado Z, né, possa ser responsabilizado. Então, assim, mesmo com a necessidade de rápido andamento no processo, o especialista afirma que uma eventual conclusão deve demorar alguns meses, pessoal. E aí a gente entra aqui nesse vídeo aqui da Malu Gaspar, né, dela dizendo, ok, como vocês estão vendo aí, ela explicando um pouquinho essa questão de como vai funcionar agora, né, os próximos passos do Vorcaro, ok, onde ele já assinou o termo de confidencialidade, né, e a partir de segunda-feira vão começar aí as reuniões para a delação. Eu acho que hoje ainda não vai acontecer, caso aconteça, né, a gente vem aqui atualizar vocês, mas também aqui onde ela comenta sobre a questão do Juca, ser advogado também do sócio da Reag, que fazia toda a lavagem para o Banco Master. Então, assim, pessoal, ele vai começar a entregar todo mundo, tá? E a Polícia Federal vai cruzar isso com as provas dos celulares, certo? Que são que são ali a comprovação de que tudo isso aconteceu, né? Então, o que a gente pode entender aqui é de que Vorcaro, certo? Que essa foto aqui tá um pouquinho mexida, mas foi mais ou menos parecido com isso aqui, tá? Não sei se vocês viram a foto essa foto aqui, ó, que vocês estão vendo, tá? Dele saindo do helicóptero, indo para ali para a superintendência da PF. Mas, pessoal, agora começou de fato, ok? Estamos vendo uma movimentação, espero que isso tudo não seja somente um cenário para a gente chegar lá na frente e nada ser aprovado e isso continuar, mas eu acho muito difícil porque é um caso muito grande, né? A gente já pode até ver aí a questão do Gilmar Mendes, né, já meio que colocando um clima... O Gilmar Mendes defende, né, diz, olha o absurdo, diz que o Alexandre Bolsonaro, diz que o Alexandre de Moraes, né, é uma referência, né, do direito, que todos nós devemos, a população brasileira deve o respeito a ele. Olha o absurdo que a gente tem que ouvir. Mas isso pra mim, sabe o que cheira? Cheira ali uma preparação de um ambiente de despedida do Alexandre de Moraes e despedida do Toffoli. Eles sabem que eles vão ter que sair, eles sabem que eles terão de sair, mas obviamente eles vão fingir. É que nem o criminoso, né? O criminoso sempre será inocente, ok? Né? Levanta a mão, né? O criminoso que não é inocente. Todos a princípio são inocentes. Então, pessoal, comenta aqui embaixo, deixa o seu like pra gente espalhar esse vídeo aqui, né? Pra mais pessoas verem todo o escândalo que tá acontecendo. E sim, de fato a gente tem ali uma pessoa, André Mendonça, que tá fazendo funcionar essa engrenagem do bem, né, e consequentemente fazendo com que as pessoas que causaram mal aí, né, para toda a população brasileira, porque isso foi um assalto aos cofres públicos, não podemos esquecer disso, tá? Não podemos esquecer disso e não deixa qualquer outra notícia entrar como cortina de fumaça. A gente tem que ser resiliente e continuar falando disso, porque o foco e o principal problema, o câncer desse país está lá em Brasília, no STF e no Planalto Central, tá? E a gente precisa limar esse câncer. A quimioterapia tá começando a ser feita agora, tá? Justamente com essa delação agora do Vorcaro, certo? E com toda essa movimentação do André Mendonça. O André Mendonça, ele é ali, ó, o antibiótico, né? O antibiótico para matar as bactérias que estão contaminando esse país, pessoal. Então, deixa aqui seu comentário, ver se você concorda com a minha análise, se você acha que sim, essa delação vai funcionar ou não,
ok? Se a PGR, a PF, se a gente vai conseguir ali essas assinaturas, validar toda essa delação, comprovar toda essa delação, de fato fazer isso acontecer, que é o que a gente espera para 2027, a gente vê Bolsonaro e Flávio Bolsonaro subindo a rampa e a gente começando o início de um país melhor. Eu me chamo Paulo Vitor, esse aqui é o canal do PV Disse, ok? Espero que você tenha gostado do vídeo, obrigado para você que assistiu até aqui, muito obrigado e um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo, ok? Até lá!